As armas ancestrais são 3 instrumentos de destruição em massa que assumem formas diferentes. Pluton é um enorme navio de guerra, Poseidon é uma imensa sereia capaz de controlar os reis dos mares e Uranus ainda é uma grande incógnita. Como a gente pode ver, essas lendárias armas não se limitam a apenas objetos inanimados, visto que a Shirahoshi é um ser vivo com poderes extraordinários. Então as formas que elas podem assumir são inúmeras e seria muito difícil estipular o que Uranus de fato pode ser. Mas existe um elemento que, caso seja essa arma ancestral, pode justificar muitos mistérios desse universo. E o que seria Uranus? Uranus é uma Akuma no Mi. Mais especificamente, a Jiki Jiki no Mi, consumida por Eustace Kid. Todas as 3 armas ancestrais têm poder para destruir o mundo. Pluton é dito como um navio capaz de destruir ilhas. Poseidon pode causar um estrago gigantesco comandando os reis dos mares. E Urano só foi mencionado uma vez e a gente mal tem informação sobre ela, só que o Oda é muito inteligente. Várias vezes durante a obra ele deixa um mistério pairando ali no ar e no fim estava bem diante dos nossos olhos. Então a gente não ter praticamente nada sobre Uranus pode ser só uma ilusão e na realidade a gente conhece essa arma mais do que imaginamos, só que através de outro nome. Se tivermos como padrão destrutivo os poderes de Poseidon e Pluton, a gente pode imaginar que o potencial da Jiki Jiki no Mi, com suas habilidades de magnetismo, é se tornar uma arma tão poderosa quanto essas mencionadas. Com esse poder refinado, o usuário dessa fruta poderia simplesmente manipular as ilhas ou até mesmo mudá-las de local, concebendo uma disposição curiosa para o mundo de One Piece, tal qual a disposição curiosa que encontramos hoje. Com um enorme corredor de ilhas dividido em mares do mesmo tamanho, em uma simetria absolutamente nada natural. É possível que a Jiki Jiki no Mi tenha sido usada no passado para ajudar a construir esse mundo do jeito que ele é hoje. Curiosamente, até mesmo em conjunto com o antigo usuário da Ope Ope no Mi, fazendo um paralelo ali, né, um tanto quanto inusitado entre Eustace Kid e Trafalgar Law. No geral, essa é uma ideia no mínimo intrigante, mas, né, o que embasa o potencial da fruta do Kid? A primeira e talvez mais forte evidência seja as estranhíssimas regiões pela Grand Line e seu clima que não faz sentido nenhum. Provavelmente influenciado de alguma maneira pelo magnetismo bizarro de todo esse mundo. Temos ilhas próximas que são de inverno e outra de verão, de primavera e outra de outono. De uma hora para outra, um mar Pacífico pode se tornar aterrador e até apresentar fenômenos naturais, mano, absolutamente nada naturais. Como se o planeta de One Piece tivesse em total desequilíbrio. Por um lado, a gente vê um mundo todo bem estruturadinho lá, né, dividido como se fosse a régua em vários mares simétricos, com um extenso corredor que é a Grand Line e até um continente gigantesco e anilar que é a Red Line, que divide tudo perfeitamente ao meio. Mas em contrapartida, quando se navega por esse planeta, dá pra ver que apesar dessa estrutura tão bem montada, o mundo não tem nenhuma harmonia. Eventos naturais sem sentido acontecem toda hora no Novo Mundo e vários deles simplesmente não tem nenhuma explicação. Então o mundo de One Piece vive num caos ali controlado, o caos perfeito, igual ali o negócio do Neymar, e é uma verdadeira loucura, um verdadeiro drama. A ideia aqui é que Uranus, enquanto arma ancestral há 800 anos, contribuiu para a estruturação desse planeta como ele é hoje. Mas os efeitos colaterais que essas mudanças não naturais trouxeram foram a falta de harmonização para o mundo. Por isso, esse planeta é como é. Quando o Capone Gangbang chega no Novo Mundo, ele entra ali nessa nova aventura, uma ilha voadora alucinante atrai seu navio como se fosse um imã gigantesco, indicando que o próprio magnetismo, né, tem muito a ver com essas alterações. E quem teria feito isso? O Uranus antes de Eustace Kid. Calma, que a gente já vai entender tudo. Quando a gente para pensar, desde o início de One Piece, o magnetismo é um elemento fundamental para essa narrativa. Desde que mencionou o funcionamento da Grand Line, o Oda deixa claro que cada ilha possui seu próprio campo magnético e cada um desses campos opera de maneira única, seguindo suas próprias e exclusivas leis.
Um verdadeiro drama, uma loucura. Então o próprio avanço através da Grand Line é embasado fortemente em magnetismo. A gente pode ver, né, o log post funciona para entender o magnetismo de cada ilha e quem navega o navio poder, de certa forma, navegar. O próprio Crocus menciona que a região tem um campo magnético muito louco e que isso influencia tudo ao seu redor. Fica claro então, né, como o magnetismo é importante para esse universo e como esse próprio magnetismo pode ter tido um papel fundamental para a mudança desse mundo. Basicamente, a Jiki Jiki no Mi tem um potencial para mover ilhas, alterar campos magnéticos, transformar um usuário humano numa espécie de log pose humano e quem sabe até um log pose para Left Tail, além de muitas variações que o magnetismo pode trazer. Ou seja, o potencial para ser um instrumento poderosíssimo de destruição em massa. Isso nos leva a dois momentos chaves da obra. No capítulo 907, Shanks surge na reunião dos Gorosei querendo falar sobre um certo pirata. E no capítulo 1037, temos os Gorosei falando sobre uma fruta que não desperta há séculos e agora se encontra em Wano. Devido ao relatório da CP0, os líderes desse mundo sabem que Eustace Kid se encontra lá. Será que esse era o pirata que Shanks mencionou em sua conversa com eles? No capítulo 928, Kid revela que foram os piratas do Ruivo que arrancaram seu braço, o que indica que ele se envolveu em uma batalha verdadeiramente séria e de alguma forma foi capaz de fugir do Ruivo. O Shanks ou algum de seus comandantes ter arrancado o braço do Kid não é uma parada padrão, não é uma parada básica, nem uma parada normal. O Ruivo já mostrou várias vezes na obra que ele sempre busca manter uma espécie de paz e equilíbrio, né? Que ele prefere ali uma questão mais harmônica, de não se envolver em confronto de graça, né? O cara foi humilhado pelo Higuma no primeiro capítulo e não fez nada. Chegou numa guerra onde poderia aproveitar a debilidade de vários inimigos e derrotar uma cambada de gente e solicitou que a guerra parasse para poupar milhares de vidas. Então o Shanks ter atacado o Kid com tanta intensidade, com tanta agressividade, pode indicar algo. E o Kid ter fugido do Ruivo, que depois foi falar com os Gorosei sobre um certo pirata, também pode indicar algo. Que o Shanks estava arrependido de ter apostado seu braço na nova geração e resolveu tomar de volta, tirando não do Luffy, mas sim do Kid. Shanks queria falar sobre o Kid por ele ser o usuário atual da Jiki Jiki no Mi, que ele reconhece como uma das armas ancestrais. No capítulo 1037, os Gorosei mencionam o despertar de uma fruta que não acontece há centenas de anos. Será que o último despertar foi 800 anos com o antigo usuário de Uranus? Será que eles estão mencionando o despertar pelo fato da fruta do Kid ter despertado agora? E para complementar, eles questionam o porquê do governo mundial ter se incomodado de dar outro nome para aquela Akuma no Mi específica. Será porque seu nome original era Uranus? Será que por isso eles quiseram apagar o seu nome da existência para a informação sobre essa arma ancestral simplesmente sumir? Será que pelo fato de terem mudado o nome dessa fruta para Jiki Jiki no Mi, ficamos aparentemente sem nenhuma informação sobre ela? Sem nenhuma informação sobre Uranus? O Oda é muito inteligente. Várias vezes durante a obra ele deixa um mistério pairando ali no ar e no fim estava bem diante dos nossos olhos. Então a gente não ter praticamente nada sobre Uranus pode ser só uma ilusão e na realidade a gente conhece essa arma mais do que imaginamos, só que através de outro nome. Isso seria digno de Eiichiro Oda. Com tudo isso mencionado, vamos à conclusão. O antigo usuário de Uranus, a arma ancestral atualmente conhecida como Jiki Jiki no Mi, é uma das causas para a Grand Line ter seus campos magnéticos tão irregulares. É um motivo para esse mundo ser tão organizado, mas completamente perturbado em suas leis naturais. O despertar dessa fruta há 800 anos foi o que possibilitou que ela se tornasse em completude uma arma ancestral, um verdadeiro instrumento de destruição em massa. Depois da mudança que ocorreu no mundo durante o século perdido, o governo mundial decidiu esconder o verdadeiro nome dessa Akuma no Mi para que o segredo dessa arma ancestral se perdesse e fosse apagado de toda a história. Mas agora, 800 anos depois, essa fruta volta ativa em um usuário capaz de despertá-la, o que gera uma verdadeira preocupação em Shanks e principalmente nos Gorosei.
No fim das contas, se Eustace Kid consumiu a Jiki-Jiki no Mi, que é Uranus, e agora possui seus poderes, podemos concluir que Eustace Kid é a própria arma ancestral Uranus. Eu espero que você tenha gostado dessa teoria, tá? Eu adoro imaginar o que pode ser Uranus e por que a gente tem tão poucas informações sobre ela. Será que o Oda tá tramando alguma coisinha aí? Inclusive, eu gosto tanto de conceber aqui, de imaginar o que pode ser Uranus, que logo mais, né, acredito que na semana que vem, vou estar trazendo outra teoria muito maneira pro que pode ser essa arma ancestral. E se acabar não sendo realmente a Jiki-Jiki no Mi, continua sendo muito interessante a gente ver o potencial absurdo que essa fruta tem e como lá no passado ela pode de alguma forma ter influenciado esse mundo. Então eu acho que de considerações, isso aqui tem muita coisa bacana. Com seu despertar, o Kid pode transformar qualquer coisa em um imã, basicamente criar um campo magnético específico para cada objeto ou pessoa que ele quiser. Tipo os campos magnéticos de cada ilha da Grand Line, que opera de maneira única, seguindo suas próprias e exclusivas leis. Se a gente parar pra pensar bem, dependendo da proficiência na habilidade do Kid, né, com a Jiki-Jiki no Mi, ele pode simplesmente navegar seu navio através de todas as ilhas sem nem mesmo precisar de um navegador. É só utilizar polos magnéticos para atrair seu barco para as próximas ilhas e assim por diante, seguindo sem parar. Então é isso. Essa fruta é muito absurda e esse personagem ainda tem muito o que mostrar no decorrer da obra. Como Eustace Kid disse, esse é o fim da Era dos Yonkou. Uma era turbulenta começa agora. E é isso, eu sou o Lip, não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever aqui no canal também e cogitar aí pensar em virar membro. Toda domingueira a gente faz uma live às 6 horas da tarde, aparece lá também pra se divertir com a gente. E é isso, galera. Valeu!